Desde o seu surgimento, a fotografia passou a ser relacionada à família. Os indivíduos passaram a utilizá-la para registrar a infância, as formaturas, as cerimônias religiosas, os casamentos, as festas e mesmo a morte. Tendo em vista essa relação, refletiremos ao longo deste documentário sobre os chamados álbuns de família, enfocando sua importância e possíveis implicações para a pesquisa e o ensino, partindo das considerações daqueles que a utilizam na esfera familiar, bem como de museólogos e pesquisadores. As primeiras câmeras que podemos chamar de fotográficas surgiram na França no final da década de 1830. O daguerreótipo, criado por Louis Daguerre, tornou possível fixar as imagens por meios técnicos em uma chapa de metal quimicamente sensibilizada com sais de prata. No entanto, apesar da revolução tecnológica e comunicacional, as imagens daguerreotípicas possuíam problemas. Em primeiro lugar, eram caras, de forma que poucas pessoas podiam ter acesso a elas. Além disso, eram pesadas e, portanto, pouco práticas. Posteriormente, os dispositivos fotográficos foram desenvolvidos, sendo as imagens impressas em papel a partir de uma matriz, o negativo, hoje substituído pelos sensores nas máquinas fotográficas digitais. De qualquer forma, no século XIX, a possibilidade de impressão em papel permitiu o relativo barateamento da produção e consumo fotográficos, ou seja, mesmo as pessoas de menor poder aquisitivo puderam comprar fotografias e, além disso, serem fotografadas, o que é uma invenção do século XIX. Com o barateamento fotográfico, as famílias começaram a utilizar as fotografias para registrar diferentes dimensões da vida, da infância à morte, a ponto da ensaísta norte-americana Susan Sontag, no livro Ensaio sobre a Fotografia, considerar o ato fotográfico um rito de passagem. Todas as facetas da vida familiar deveriam ser fotografadas. Não as fotografar significaria desprezo, por exemplo, dos pais pela infância que não volta mais. Aquele que se nega a ser fotografado seria o rebelde, do ponto de vista da autora. De qualquer modo, as fotografias tornaram-se objeto de lembrança, guardadas a 7 chaves nos álbuns de família. Quer dizer, viemos aqui para Londrina já fazem cerca de 38, em 1938 que viemos para cá. Então é quase uma vida, né? Quase uma vida. Então aqui eu vim bem criança ainda, eu vim com 7 para 8 anos. Foi no grupo, né, meu pai logo me matriculou na escola, grupo Hugo Simas, é a primeira escola que nós tivemos aqui. Então eu tive mais uns 2 anos só aqui no Hugo Simas e fui obrigada a sair por eu ser mais velha, uma turminha de filhos, né, de irmãos. Então, com isso, eu tive que ajudar meu pai e minha mãe. Agora, meu pai, minha mãe, minha família faziam tudo para que a gente fizesse, pelo menos, vamos naquele tempo, um 4º ou 5º ano bem feito. Isso era datilografia, era importante, porque datilografia podia trabalhar no escritório, qualquer coisa mais. Escrivão. Bom, era o básico, né? Era o básico. Agora, meus irmãos, eles tinham também... qual era, naquele tempo que era? Era o grupo e depois tinha ginásio, né? Ginásio e o científico, ou se não,
o técnico, né? Era o técnico. Geralmente era o técnico porque já respaldava e podia trabalhar trabalhar numa loja, ou qualquer coisa assim mais. Me faltam as palavras agora, né? Mas no escritório, assim. Qualquer coisa melhor, ou se não, estudar o superior, tudo. Então tinha que ter já todo esse básico, né? E depois dá um jeitinho. Sim, eu era mais velha, mas eu não trabalhei fora. Não, porque naquele tempo as famílias eram grandes. E não tinha o que tem hoje, por exemplo, máquina de lavar roupa, essas coisas que ajudavam muito, que ajuda muito, né? Então naquele tempo a filha mais velha sempre tinha que ajudar a mãe e o pai a criar os menores, porque a família é grande. Mesmo os japoneses tinham bastante filho naquele tempo, tanto quanto italiano e outras famílias. Hoje em dia não, hoje é diferente, mas naquele tempo era assim. Então, a filha mais velha, às vezes, ela tinha que até deixar de estudar para ajudar a mãe, o pai em casa. Eu me esforcei, meu pai também, minha mãe. Às vezes eu saía para estudar e as mães ficavam lavando roupa lá e ela chorando lá porque ela ficava com tudo para fazer. Muitas vezes eu ficava triste. E depois eu deixei também de estudar. E já falei, já escrevi também. Também naquele tempo, quando chovia muito, muito. E o barro era muito grande também. Para ir para a escola, não tinha escolas como hoje tem. Qualquer vila tem uma escola. Naquele tempo era só no centro. Só o Hugo Simas tinha uma outra escolinha aí perto. E demorou para ampliar, sabe? Então, se a gente não se matriculasse logo, a gente ia ficar na mão. Tudo isso. Mas foi muito bom, sabe? Graças a Deus. E naquele tempo chovia bastante. E a barro era muito grande. Não era fácil não, viu? É uma coisa muito difícil. Lembro também da mata, né? Londrina era mato mesmo. O centro, tinha a Casa Pernambucana, que foi a primeira aí. Mas o centro, tudo era pura barro. Avenida Paraná era barro mesmo. E a gente caía, muita gente caía, se sujava, né? Tinha muito pó de serra, né? Naquele tempo tinha muita como é que chama? Serrarias. Tinha muita serraria. E a serraria tinha muito pó de serra. E a gente vivia com pó de serra. A gente jogava assim no chão, aquelas casas que vendiam roupa, né? A Pernambucana e outras casas por aí, tudo jogava aquele monte de pó de serra para a gente entrar e não sujar tudo, porque a pó de serra sempre elimina um pouco. Sou filha de italiano, italiano de verdade. Meu pai e minha mãe vieram do norte da Itália. E Milano, por exemplo, fica perto de Treviso, minha mãe do Treviso, e meu pai era de Pádua. Também não era muito longe de Treviso, mas eles não se conheciam na Itália. Vieram se conhecer aqui no Brasil, por incrível que pareça. Aqui no Brasil, a família do meu pai tinha uma pequena fazenda. Então eles vieram e foram trabalhar na fazenda desse primo, Romão Massar, em Serra Negra. Não demorou muito, 2 anos e meio por aí,
Aí veio minha mãe também, a família da minha mãe, que vieram de lá de Treviso, e eles vieram também para um sítio do parente do meu avô paterno, materno, né? Da minha mãe. E depois, então, aqui, quando eles chegaram aqui, já encontraram com meu pai, minha mãe encontrou com meu pai. E os dois se olharam, se viram, se gostaram. Passaram mais ou menos 2, 3 anos e eles se casaram. Aí, no casamento, eu fui a primeira. Quer dizer, eu até os 7 anos eu só falava italiano. Eu não falava o português. Brasileiro, eu não falava. Por quê? Porque eles só falavam italiano em casa, né? Então, minha mãe, parentes, todos, só falavam italiano entre eles e tal, e eu nasci aí e foi. E eu comecei a falar brasileiro e o português quando fui para a escola. Que, aliás, foi quando saímos de Serra Negra, viemos para Fazenda Nova Niagara. Quem fala Niagara? Nova Niagara, São Paulo. São Paulo. E uma fazenda muito linda, maravilhosa. E então meu pai começou a trabalhar aí como carpinteiro. Ficamos 2 anos aí, onde eu tive a felicidade de ir para a escola. E foi aí que eu fiz o meu primeiro ano, muito bem feito, fiz primeira comunhão, tudo com essa moça, que era irmã do Dr. Ovídio. Eu sei que ele era um grande médico lá de Campinas, e ela era irmã dele. E é uma moça muito, muito fina, muito educada, e ela me passou aprendi com ela muitas coisas boas, coisas lindas. E fiz primeira comunhão também nessa fazenda, que tinha uma capela muito boa, muito bonita. E aí, daí passado mais ou menos 2 anos, aí viemos para Londrina. Londrina foi uma nova etapa. Em 1938, viemos para Londrina. E Londrina era apenas terra, mato. Quando chovia era difícil, a gente não podia nem sair de casa. Quando não dava para ir na igreja também, porque era muita lama. E os carroceiros, naquele tempo tinha mais era carroça. Não era caminhões, assim, tinha pouco, muito pouco. E tudo é tocado assim com burros, né? Às vezes de 4, 5, 6 burros, né? E carroção para transporte, tudo isso. Então, isso aí eu cresci desse jeito, até os, vamos ver, 12, 13 anos, e depois então começou a chegar mais carros, né? Então tinha mais alguns carros, tal. Meu pai também comprou um caminhão. Aí eles iam passear e eu ficava aí com meus filhos, né? Com meus irmãos, tomando conta dos meus irmãos, e minha mãe e meu pai iam passear, porque sempre foram muito amigos, meu pai e minha mãe sempre foram muito unidos, muito amigos. Então eu digo sempre, eu tenho meu pai e minha mãe como grandes exemplos na minha vida, porque eles eram amigos, trabalhavam, se amavam, estavam sempre juntos e passeavam também, às vezes com a gente, com todos, com os filhos, mas às vezes sozinhos, deixava a filha mais velha tomando conta dos filhos e assim. Então, depois, quando aos 17 anos, meu pai fez uma casa na Avenida Higienópolis. Aí mudamos para a Avenida.
Já Londrina já estava um pouquinho melhor, mas era bairro ainda, só o centro que não era bairro. Porque o centro era a Avenida Paraná, a Catedral, esse espaço. Então, nós fomos para a Avenida Higienópolis. Ficamos lá 2 anos e meio, mais ou menos. Meu pai voltou para a Vila Higienópolis, que é o prolongamento da avenida, né? Então ele voltou para lá, mas eu já encontrei com o meu namorado, né? O Lauro, e me casei. E continuei. Nós fomos morar na rua Alagoas. Uma casa razoável, não era muito boa, mas foi boa. Depois ele fez uma nova boa, onde ele tinha um negócio de secos e molhados. Então aí, até hoje ainda existe a casa Koala, já ouviu falar? E nós moramos aí 6 anos na Alagoas e mais 8 lá na rua Ceará com Espírito Santo. Espírito Santo com... depois eu vou lembrar do nome. Então foi as únicas casas que nós moramos. E mais 50 anos aqui, né? Onde a gente gostava muito de passear na avenida à noite. Era avenida. A gente ia para encontrar com o namorado, mas eu, para ir na avenida, só depois que eu tinha 18 anos. Antes, não. Eu ia no matinê. Matinê eu gostava. Porque naquele tempo tinha como que é? O Cine Londrina, né? Tinha o Cine Londrina, municipal. E tinha outro cine depois. Depois veio Augusto, tudo, mas eu já era bem depois. Então meu pai falava assim, olha, se você, quando chegava domingo, você levanta, vai para a missa, depois volta, ajuda a tua mãe a arrumar a cozinha e depois você vai pro cinema. Cinema era de dia. Cinema era matinê, né? E eu gostava, adorava de ir no matinê. Meu Deus do céu, era a minha paixão. Eu tenho mais então o que é? Casamentos, infância, formatura tenho também, mas a minha família, são meus netos, né? Então tenho bastante. Muito. Nossa, eu guardo porque, primeiro, eu amo minha família, né? Amei muito meus avós, meus parentes, todos, e guardo, preservo, porque isso aí vai servir mais tarde para uma história. Então, eu como uma simples pessoa, que não sou, sou apenas um membro da família, sem querer me exaltar, mas eu gosto de preservar. Eu acho que eu sempre amei minha família e eu, como sempre morei na cidade, sempre me interessei gostava de cinema, gostava de história, gostava de escrever, então eu preservei e vou preservar ainda muita coisa. Eu tenho escritos aí que dá mais um livro. E tem tópicos assim maravilhosos da vida do meu marido, da vida da minha avó, da outra minha avó, assim, sabe, minha também. Então, no total também tenho bastante coisa, né? Alguns acontecimentos vai ser diferente daquele primeiro, porque o primeiro foi escolhido alguma coisa aí, tá. Mas eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer.
Vou deixar encaminhar pelo menos, para quando mesmo estiver morta, eles vão fazer, porque eu já pedi para eles não deixar de fazer. Quer dizer, eu tenho uma irmã bem mais nova do que eu, que ela me admira, também eles me admiram porque eu acho que merece, né, por causa de guardar a memória, escrever a memória, guardar as fotografias. Você vê que isso aqui, eu fui atrás até encontrar, né? Eu sabia que era uma boa fotografia, falei assim, não, eu quero ela ainda, né? Porque ela guarda ainda a infância da gente. Eu não gosto de celular, não gosto de tirar fotografia só para olhar e jogar fora. Eu acho que nós temos que ver. Sou eu, você também, você trabalha, você ama, você tem seus filhos, tudo. Por que jogar fora uma fotografia? Eu acho que tem que preservar. Agora, nós somos simples pessoas passando por aqui. Se eu tenho uma família, um dia recordar, mostrar a minha família, eu vou mostrar uma fotografia. Você quer ver essa fotografia aqui, ó? Ela é minha bisavó. Puxa. É minha bisavó, ela é mãe da minha avó. Mãe dessa Massaro. O nome dela não é Massaro, porque é outra, né? Mas é a mãe da minha avó. E eu amo minha avó. Então, quem me ama também vai lembrar da minha avó, lembrar da bisavó. Eu acho que é uma história. Então, não faz mal a gente guardar a história, porque eu sei que eu sou amada pela minha família, e a minha família é grande. E eu sei que um dia eles vão olhar para a minha foto, eles vão olhar aquilo que eu escrevi, eles vão cair em si, às vezes, procurar conhecer de onde eu vim, o que é que eu fazia, o que é que eu queria, né? Então, eu acho que tudo tem um porquê, né? Não porque eu quero ser importante, não. Daqui a pouco eu vou embora, o que eu vou levar? Não levo nada. Mas eu vou deixar alguma coisa. Eu vejo assim, às vezes eu saio com meus netos ou com outro, e tá com aquele celular, e tira fotografia e tal, e mostra assim, olha, acho engraçado, acho bonito, e acabou. Não vejo mais nada. Eu falei assim, para mim, ter valor a uma fotografia, eu gosto de... Tá bonita? Então vamos fazer com que ela seja concreta, não abstrata, assim, uma coisa que joga fora. Eu ponho alguns, né, mas eu recolho de vez em quando porque cansa também de ver sempre a mesma coisa. Então eu recolho, ponho outro, para não ficar sempre a mesma coisa, né? Mas eu sempre troco e coloco assim à vista. Aqui é onde nós temos um acervo hoje em torno de 80 mil imagens, né, com um acervo que chegou da Prefeitura Municipal de Londrina, que é muito extenso mesmo, muitas imagens que vieram. Então está em torno mais ou menos de 80 mil hoje no total, somando não só hoje as imagens em papéis, mas nós temos negativos de vidros, nós temos negativos flexíveis, nós temos depoimentos orais que são coletados, né, um grupo de pessoas da comunidade,
E também nós temos as fitas cassetes e filmes também, que foram registrados desde a década de 34 pelo Icomund Rara, né, até década de 60. E esses filmes originais estão na Cinemateca de São Paulo, e aqui a gente preserva, na verdade, são os depoimentos em vídeo, né, e vídeo que hoje estão sendo transportados para DVD. Aqui também a gente faz todo o trabalho de preservação e conservação. Então as famílias doam, né, o acervo ao museu. Então chegam doações que têm, na verdade, objetos, fotografias e documentos. Então nunca vem assim somente a fotografia, né? Sempre às vezes em conjunto de outros, né? Também. E a gente faz da entrada no museu, é feito um termo de doação. A partir do momento feito o termo de doação, é incorporado ao acervo do museu. Aqui depois vem para cada um, é distribuído nos seus setores, que é o setor de objeto, setor de documentação e o setor de imagem e som. Nesse setor de imagem e som é que a gente faz então todo o processamento técnico do acervo fotográfico, né? Então a gente faz o processamento que vem ser na verdade, a catalogação, né? A indexação, a higienização e o acondicionamento também em papéis específicos para preservação da imagem fotográfica, né? E também nós temos todo o trabalho que é feito no laboratório, que o Rui, quando chega, muitas coleções, às vezes chegam assim, em bom estado, mas outras coleções que chegam, que não estão em estado muito bom, né, já em fase de deterioração, aí o Rui tem todo um trabalho de fazer a reprodução para poder estabilizar esse material fotográfico. Tem muitas doações que chegam só a fotografia. Então, na época do filme, né, que se fotografava muito com o filme, as pessoas não davam importância ao negativo, que é a matriz, né? E doavam só a cópia em papel. Às vezes elas até jogavam fora os negativos. Então, essas imagens chegando aqui, a gente tem que produzir um negativo. Então, a gente faz a reprodução fotográfica. E eu acredito que o laboratório hoje em preto e branco do museu talvez seja o último laboratório preto e branco da cidade, né? Mas a gente precisa dele, porque como a Célia disse, nós temos mais de 80 mil imagens fotográficas, mais de 90% em preto e branco, né, Célia? E outra coisa, nós temos um problema muito sério em relação aos suportes, né? Não só de fotografia, como de áudio, de vídeo e tudo mais, né? Então, hoje, por exemplo, as tecnologias, os aparelhos, eles ficam obsoletos durante a sua vida útil já, né? Então ele ainda está bom e tal, mas ele já foi superado por outro aparelho, né? Então, nós temos que manter todas as mídias funcionando. Por exemplo, nós temos que ter toca-disco para poder tocar os vinis, né? Nós temos que ter computador que leia disquete. Por exemplo, você compra um computador, não tem mais leitura de disquete, né? Você tem que ter um videocassete para poder ler uma fita de VHS, né? Uma fita cassete, né? Enfim, esse é um problema sério, porque cada vez que você migra a informação, que eu chamo de informação ou som ou imagem, né? Você migra a informação de um suporte para outro, ele vai perdendo qualidade. Esse é um problema sério dentro da museologia. E outra coisa é a durabilidade disso. Hoje um CD, as fabricantes dizem que dura 100 anos, mas a gente não sabe se isso realmente dura. Ninguém viveu ainda 100 anos para saber se isso vai durar mesmo. Mas nós fazemos também a digitalização hoje. Também. Né? A gente faz as duas, né, Célia? A gente faz garantir, as duas, né? para garantir. Vamos supor, não todo o acervo ele é produzido e feito negativo, mas assim, parte dele que fotografias que já estão na fase de deterioração mesmo, né? Que a gente sabe que tem que parar isso aí, estabilizar, né? Então o Rui faz esse trabalho. E nós temos também um acervo diferenciado. Nós temos, por exemplo, negativos de vidro, são placas de vidro que chegam a ser desse tamanho assim, né? Temos fotos em albumina, que é um processo histórico, fotográfico, né? Enfim, nós temos aí muitas coisas que faz parte da história da fotografia, né?
E a gente segue sempre as orientações do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica do Rio de Janeiro, que pertence à Funarte, né? Então, na verdade, é um centro de pesquisa, eles não têm acervo, é um centro de pesquisa que o que eles descobrem, eles acham e tal, eles passam para os museus, para as casas de memória, enfim, para todo mundo. Então a gente procura sempre seguir o que eles estão determinando, porque é o que tem de mais moderno e melhor. Às vezes acontece o seguinte, eles falam, olha, há 2, 3 anos o ideal era isso, hoje já não é mais. Então mudou o método e tal. É como a gente descobriu assim, no ano passado, que eles estão usando um outro produto para se passar na imagem, né? Eles para que retirem marcas de caneta, digital, enfim, manchas, outras sujeira de inseto, essas coisas. Outros que têm problemas na fotografia. Então, a gente descobriu um produto que é importado, né? Que é o PEG. Então, esse produto é o que é hoje de mais moderno, que está usando para higienização. Ofende menos a fotografia. No museu ele tem diversas coleções de famílias, né? São famílias que estão aqui desde a década de 30, né? E até os dias de hoje entram fotografias. Então, assim, nós temos várias coleções de famílias que chegaram, são imigrantes, mas também são descendentes, né? Descendentes que também migraram para cá do estado de São Paulo, paulista, tem muitas coleções de paulistas imigração também, e imigração, né? Internamente no Brasil e imigrantes de fora, né? Imigrantes de fora também. E nós temos assim, acho que você até conhece, né? Que você fez uma exposição. São assim muitos, dentro dessas próprias coleções, são fotógrafos desconhecidos que a gente não consegue identificar, famílias também não lembram, mas são muito amadores, né? Amadores que, na verdade, desconhecidos que a gente não conseguiu identificar até hoje. E também tem fotógrafos profissionais, como o Carlos Stender, que fotografava muito de estúdio, foto de estúdio de famílias, e também temos José Giuliani, e deixa eu ver aqui se eu não lembro agora, muitos outros também. Nós temos um cuidado muito grande com a questão da autoria, né? Então, quando a gente não sabe, vai para o arquivo, fotógrafo, autor desconhecido. Se um dia a gente descobrir, então vai lá o nome do autor. Mas a gente tem muita preocupação aí com essa questão do direito autoral, né? Então, nós temos dentro dessas coleções assim, muitos eventos, casamentos, né? São batizados, o cotidiano, o dia a dia da mulher, da família também, né? Do trabalho do homem, do chefe da casa também, que mostra esse trabalho. Então, assim, tem muitas também poses, né? São fotos posadas, né? Que eles registravam, mas também tem no cotidiano do dia a dia dessas famílias. Sim, quando ela dá entrada no setor aqui, nós fazemos a catalogação, né? O processamento técnico. Ela ganha um número. A partir do momento que ela entra dentro do setor, ela ganha um número, né? Então, esse número de registro, ela é feita uma ficha, né? Uma ficha com a descrição histórica e também a parte física dessa imagem. E dentro dessa ficha nós temos todos os dados possíveis que a gente possa inserir nessa ficha, né? Então a gente tem, por exemplo, o título dela, porque a gente pergunta assim, para a família, para a pessoa que veio doar, a gente tenta captar o máximo de informações possíveis, né, para a gente deixar anotado. E daí a gente pergunta, por exemplo, quando, onde, o que e quem são, né, que estão na imagem. Porque daí você tem esse conjunto de informações que você possa passar depois para frente para os pesquisadores, né, dos pesquisadores que estão pesquisando aqui no museu. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a identificação das pessoas nas fotos. Então, às vezes, a gente convida pioneiros e tal, pessoas mais antigas, para vir aqui ver se consegue identificar algumas pessoas. Porque sem identificação praticamente é inútil, né? Ou mesmo nas exposições. Às vezes entram fotografias nas exposições, que faz parte, vamos supor, de um tema, né, que é feito aqui nas salas de exposições temporárias,
Então entra assim fotografias que a gente não tem identificação das pessoas, mas sempre vem um que vem visitar, conhecer a exposição e de repente identifica esse grupo que está na imagem. Então é bem interessante, aí a gente acaba descendo, anotando todos os dados e aí vai complementar as nossas informações aqui da ficha. A foto, você sabe disso, né? Ela é fonte histórica, mas ela é uma foto sem identificação, é foto histórica de uma época, do vestuário, esse tipo de coisa. Agora fica faltando a pessoa, né? São doações, nós não temos dinheiro para fazer compras, né? Não, o único acervo comprado, né? Que foi adquirido pelo museu, pela Universidade, né, Estadual de Londrina, foi a coleção José Juliano. Que são porque nós não podíamos perder esses negativos de vidro, 384 negativos de vidro, né? Então, assim, as outras não entram através de doações. A gente está sempre assim antenado, né? Está sempre conversando com pessoas que podem ter um acervo e tal. Porque uma coisa muito triste, às vezes a gente conversa com a pessoa não quer doar. Aí essa pessoa acaba morrendo e a família joga fora. Então a gente já perdeu vários acertos dessa forma, né? Sim. Então a gente faz trabalho também de coleta, né? A gente vai atrás, a gente tenta, fica namorando a pessoa até ela doar ao museu, né? Mas se ela não doa o original, então nós temos também esse trabalho, a gente faz digitalização e faz uma cópia. O importante é a imagem, né? Se você tiver o original, é melhor. Mas não tendo, o importante é a imagem. Pela cidade, na verdade, né, são assim, pessoas da geografia, do curso de história, de arquitetura, então a gente tem assim, já o conhecimento de que foto esse pessoal vem atrás. Existe bastante. Desde criança, né, no primário, não sei se hoje já é base, eu não sei. Ensino básico, né? Até o pessoal de mestrado, doutorado, entendeu? Então, são pesquisas em todos os níveis. Tem um pessoal de ensino médio que faz também as feiras culturais. Então, os professores dão um determinado assunto. Feira de ciências. Feira de ciências. Então, eles acabam vindo pesquisar aqui no museu também. Então, não só o ensino superior, mestrado, doutorado, mas também o ensino básico e o ensino médio. E a comunidade também, a gente pode esquecer da comunidade, porque hoje em dia está assim, aquela febre de decoração, né? Está na moda, né? Está na moda. Então, se você vai aqui em Londrina, você vê fotos de restaurante, né? Imobiliária, supermercado, escritório de advocacia, enfim, tem vários. Supermercado, o Ponto hoje está todo decorado com imagens. A rodoviária de Londrina, né? Então, assim, tem muitos espaços. E as residências também, né? Muitos espaços hoje decorados com o acervo do Museu Histórico de Londrina. O pessoal do Gadinho veio pesquisar aqui, né? Pessoal pessoal da direção, eles estiveram aqui no museu 3 meses pesquisando para a montagem do Gadinho, né? Então, assim, desde assim, as primeiras imagens até a década de 50, ela pesquisou, eu acho que em torno de mais ou menos umas 1000 imagens. Né? Não só imagens também, porque o acervo de objetos também foram cedidos para a montagem dos cenários, né? Do filme. Porque eu acho que é medo de se perder, ou às vezes a pessoa muda para um apartamento pequeno, não tem onde guardar, e aí em vez de jogar fora, ou então a pessoa está idosa já e medo da hora que ela morrer, os descendentes jogarem fora. Tá? Eu acho que mesmo é a continuação da preservação da memória dessa família, entendeu? Eles querem, assim, não sei, eles têm assim, de passar para frente, de deixar preservado isso aí, né? Então, acho que eles têm essa preocupação também, não só quando o mundo ganha uma mudança também, mas eles deixam preservado essa memória. Porque sabe que um neto ou outra pessoa que às vezes cair na mão dessa pessoa e ela não preservar, vai jogar fora. Então, aqui, estando no museu, está preservado. Então, eu acho que é isso. Tem muitos. Às vezes a gente vai lá na casa, aí é um fundo, né? Tem de tudo. Então tem livro, tem documento, tem peças, tem objetos, tem fotografias, às vezes tem escritos da pessoa, a pessoa às vezes escreve, tá? Então todo tipo de material.
Às vezes a gente vai fazer uma avaliação, ver se aquele tem interesse para nós, né? E destacar a importância da história, não só a história do Brasil, de Londrina, mas a história familiar, porque é a soma dessas histórias familiares que faz a história geral, né? Que faz a história de uma cidade, de um país. Então é a soma da história de cada pessoa e de cada família, né? Então, pessoal, ter consciência da importância, né, de você manter essas histórias, né? Sim. É porque aqui você encontra desde a primeira imagem até hoje, os dias de hoje, então é importante que essas pessoas também saibam o trabalho que a gente está fazendo, né, da conservação e preservação desse acervo e que aqui que eles vão encontrar muito material mesmo para pesquisa. Né? Porque Londrina é uma cidade privilegiada, porque ela foi fotografada desde o primeiro momento. Porque o pessoal que veio na caravana, o Smith, né, que é um ícone, né, da história de Londrina, ele já fotografou, ele gostava de fotografia. Por que a gente sabe que ele gostava de fotografia? Porque tem negativos de vários tamanhos dele aqui. Isso quer dizer que ele teve várias câmeras. E quem teve várias câmeras durante a vida é porque gostava de fotografia. Né? Então, chegou o primeiro acampamento e tal, primeira clareira, ele já fotografou. Então, por isso é importante essa preservação de todo esse acervo, que a gente tenta assim, disseminar, né? Todo para a comunidade. Então, estamos abertos aqui para atendê-los. Né? Bom, nas últimas décadas, as fotografias têm emergido como fontes históricas. O historiador britânico Peter Burke tem criticado que uma abordagem clássica a respeito das imagens, não somente a respeito das fotografias, e que é uma abordagem equivocada, diga-se de passagem, é considerá-las apenas ilustrações dos textos quando são consideradas como fontes históricas. Em primeiro lugar, parece haver uma rejeição das fontes imagéticas como não fontes, o que é uma perspectiva talvez derivada de uma historiografia tradicional do século XIX que considera apenas o documento escrito, principalmente o documento escrito oficial, como fonte histórica. E quando há essa apropriação da imagem como fonte histórica, ela é considerada apenas uma ilustração do texto escrito, que é insuficiente do ponto de vista da pesquisa histórica. Então, nos últimos anos, como aponta o Peter Burke, é importante que a gente considere a imagem como fonte de pesquisa histórica, mas não apenas como ilustração, mas uma fonte potencial que possa permitir que o historiador e o professor de história, ou afinal qualquer outro pesquisador, não importa de qual área, construa um conhecimento a partir das características inerentes a essa fonte. O seu lugar de produção, as características técnicas, o assunto fotografado, os elementos de composição que o fotógrafo lança a mão para construir determinado discurso histórico. Nesse sentido, quando a gente pensa em fontes históricas, pensando em termos imagéticos, existe uma pluralização do conceito de fonte. Existe uma pluralização também do material disponível como fonte histórica para o historiador. Já apontava Mark Bloch, num texto da década de 40, chamado Apologia da História, pelo menos segundo a tradução brasileira do livro, tudo que o homem toca, tudo que o homem, afinal, se envolve, tudo o que o homem denomina, passa a constituir fonte histórica. Então, desse ponto de vista, não apenas o documento escrito seria fonte histórica, como também as próprias imagens, dentre elas, as próprias fotografias. Então, elas passam a constituir material fundamental para se pensar a construção do discurso histórico. E quando eu digo discurso histórico, não se pensa apenas em discurso histórico produzido pelo historiador, formado, o historiador de profissão, digamos assim, mas também o discurso histórico produzido pelo professor em sala de aula, ou por aquele diretor de cinema que está tentando produzir, por exemplo, um filme ambientado no século XIX. Ele também está produzindo um discurso histórico. Então, nesse sentido, lançar a mão de documentos fotográficos é um artifício importante para a construção desse discurso histórico.
interior dessa produção fotográfica existem várias categorias imagéticas. Por exemplo, existem as fotografias de natureza, existem os retratos, e entre essas várias categorias existe também os retratos de família. Só que no interior de toda essa categoria imagética parece que os álbuns de família são particularmente marginalizados, o que é irônico. Por quê? Justamente porque eles são familiares, o que é uma característica muito comum das famílias de 20 ou 30 anos atrás, é de possuírem no seu acervo familiar, digamos assim, todo um conjunto de fotografias relacionados a esses álbuns de família, né? Guardados em álbuns ou guardados em porta-retratos, que a gente coloca em cima das cômodas e coisa e tal. E esse repertório familiar é extremamente importante. Ele cobre diferentes dimensões dessa vida familiar, dessa memória familiar ou dessa história familiar, se a gente quiser denominar assim. Na medida em que você tem retrato de infância, você tem retrato de formatura, de crisma, de primeira comunhão, de batismo, fotografias de casamento, fotografias do casal com seus filhos e mesmo antigamente a questão da fotografia das pessoas mortas, que era uma coisa comum, relativamente comum no século XIX, uma vez que certas pessoas não possuíam o seu retrato, o que não era tão comum assim no século XIX, quando elas morriam era tirado o que a gente chama de fotografia mortuária, em que se fazia o morto literalmente posar. De qualquer forma, isso acabou se tornando incomum no século XX e no século XXI, exceto no caso de fotografias voltadas para os chamados anjinhos, que ainda se faz no Nordeste brasileiro. Quando o bebê morre, você tira a fotografia dele como se fosse um anjinho, inclusive com asas, né? Então existe a sobrevivência dessa tradição no século XX e no século XXI. De qualquer forma, a gente estava falando sobre fotografia de álbum de família. Isso é um acervo que faz parte justamente da memória familiar. E justamente por conta dessa familiaridade, os álbuns de família não são considerados fontes históricas, quando na verdade são documentos importantes para o historiador também. Então é importante repensar a noção de fonte, abarcando não apenas a imagem, mas também os álbuns de família, justamente esses familiares que também podem constituir fonte histórica, na medida em que a família é objeto de pesquisa histórica. Tanto quanto outros objetos de pesquisa histórica, como revoluções, como movimentos sociais e por aí vai. Então a dimensão familiar também é um objeto de histórica, é um objeto de pesquisa histórica, e nesse sentido, os álbuns de família, seja nos próprios álbuns, seja nos porta-retratos, seja lá onde for, são fontes importantes para se pensar a pesquisa histórica no final das contas. E é importante refletir também que o historiador, ele constrói narrativa quando ele escreve, digamos assim, o seu livro, os seus artigos, os seus textos, digamos assim. Mas o historiador não é o único indivíduo que é capaz de produzir narrativa histórica. É muito interessante que no interior das famílias, geralmente, existe um indivíduo que é considerado o guardião da memória familiar. Quando existe, na verdade, esse indivíduo, né? Espera-se que ele exista, mas ele nem sempre existe também. Mas esse guardião da memória familiar, que não necessariamente é um historiador de profissão, mas digamos assim, é um historiador familiar, ele também constrói a sua narrativa histórica na medida em que, em meio a todo o repertório existente de fotografias da família, ele seleciona algumas dessas fotografias para quê? Para organizar o seu álbum de família. Lembrando que o próprio ato de seleção é uma atitude importante na medida em que de todo um repertório você seleciona algumas para comporem esses álbuns de família. Então, o trabalho desse guardião familiar da memória é o quê? É selecionar certas fotografias do repertório familiar e quando você seleciona, você organiza essa seleção de determinada forma. É como se fosse um ensaio fotográfico. Você coloca primeiro essa fotografia, depois aquela fotografia, depois outra fotografia. Por exemplo, você coloca fotos de batismo, fotos de infância, fotos de formatura e fotos de casamento. Para quê? É para criar uma narrativa de uma história familiar, no sentido de criar determinados sentidos, criar determinadas representações a respeito da história que eu pretendo construir dessa família. Então, esse guardião da memória familiar, que como eu ressaltei, nem sempre é o historiador, ele também está construindo uma narrativa familiar.
Então ele constrói uma narrativa histórica de uma determinada forma. E essa narrativa ela pode acontecer nos álbuns, como também ela pode acontecer nos porta-retratos. E é muito interessante essa questão dos porta-retratos, porque ela permite a construção de uma narrativa muito mais flexível, muito mais fluida. Porque quando um guardião da memória familiar ele organiza os porta-retratos de determinada forma, ele não faz isso de maneira aleatória. Veja bem, nem mesmo onde ele coloca essas fotografias é uma coisa aleatória. Por exemplo, ele pode colocar ali a fotografia ou conjunto de fotografias nos porta-retratos na sala de estar ou na copa da casa. Ou seja, em cômodos onde existe uma grande circulação de pessoas. Não é casual que esse guardião da memória familiar faça isso. Quando ele coloca esse conjunto de fotografias na sala de estar, por exemplo, é justamente uma sala onde você tem grande circulação de pessoas. Ou seja, aqueles documentos que são as fotografias nos porta-retratos, eles estão ali para ser vistos. Ou seja, eles são monumentos, eles não são meramente documentos para ficarem guardados. Eles são monumentos, ou seja, eles são monumentalizados. Eles são dados a ver justamente para que as pessoas vejam nas fotografias uma determinada identidade que se pretende construir. Por exemplo, uma identidade familiar que se pretende construir. E além disso, é válido ressaltar que, como eu afirmei, a forma de construção de narrativa desses álbuns de família é muito mais fluido. Porque, por exemplo, essa questão dos porta-retratos é muito mais fluido que os álbuns de família. Os álbuns de família você constrói uma narrativa, mas é muito difícil reorganizá-las ao longo do tempo. Mesmo porque existe uma grande quantidade de material. Com os porta-retratos a coisa é um pouco diferente. Você ainda constrói narrativa, mas essa narrativa pode ser continuamente rearranjada de acordo com situações presentes que vão acontecendo nessa história familiar. Por exemplo, eu tenho porta-retratos que são colocados na sala de estar, criando uma narrativa da infância, dos casamentos, da vida adulta e por aí vai. E suponha que algum bebê nasça na família. Ou seja, ele é um novo integrante da família e eu, como guardião da memória familiar, pretenda registrar uma fotografia desse bebê e integrar aos porta-retratos que estão em cima da cômoda. Então, eu posso, em determinado momento, rearranjar aquele conjunto de fotografias, repensando a construção da narrativa e construindo uma diferente representação familiar. Somente pelo fato da forma como eu reorganizo aquela narrativa fotográfica nos porta-retratos. Então, nós temos a construção de uma narrativa muito mais dinâmica que nos álbuns de família propriamente ditos. Mas o exemplo pode ser inverso também. Suponho que eu tenho um membro da família que eu não me dê muito bem, ou que por alguma razão qualquer, ele deixa de ser tão querido assim pelos familiares. O que você faz? Você simplesmente tira o porta-retrato daquele sujeito ali da sala de estar e guarda numa gaveta qualquer, escondida. Nesse sentido, aquele retrato que até então era um monumento, ele passa a ser guardado. Ou seja, ele deixa de ser um monumento, ele deixa de ser uma coisa dada a ser visto. Então, a todo momento, quando eu trabalho com porta-retratos, eu estou trabalhando com um rearranjo flexível dessa memória familiar. Ou seja, eu estou construindo uma narrativa muito mais flexível, justamente que aquelas narrativas dos álbuns de família. É muito importante salientar que os álbuns de família, eles também compõem fontes históricas, uma vez que as próprias fotografias são fontes históricas. E nesse sentido, elas permitem o acesso a um repertório de informações para se pensar justamente a historicidade. Por exemplo, uma das questões para se pensar a respeito desses álbuns de família é como existem certos padrões fotográficos. E, por exemplo, você vai perceber a diferença de padrões fotográficos ao comparar o conjunto de fotografias do século XIX ou mesmo do século XX com as fotografias do século XXI. Ora, nós tivemos profundas transformações históricas ao longo do tempo, inclusive profundas transformações do próprio conceito de família. Até o século XIX nós tínhamos famílias lineares. No século XX se desenvolve a família nuclear.
em torno do pai, da mãe e do filho. Hoje em dia nós estamos num processo de transformação do conceito de família, na medida em que existem outros tipos de família. Por exemplo, pais divorciados, né? E a questão do filho. Então nós temos o quê? Famílias fragmentadas. Não estou querendo dizer que essas famílias são melhores ou piores que as famílias do século XIX ou do século XX. Eu estou querendo dizer que existe uma transformação do conceito de família e das práticas familiares ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que existe essa transformação dos conceitos e das práticas familiares, historicamente, desde o século XIX até o século XXI, nós temos diferenças também nas formas de representar essas famílias. Por exemplo, o tipo de fotografia que a gente tira hoje das famílias é muito diferente, por exemplo, daquela fotografia que se tirava no final do século XIX e no início do século XX, onde você tinha as extensas famílias, geralmente os membros mais velhos sentados em primeiro plano, rodeados pelos filhos, ou seja, representando toda aquela família linear. Então nós temos acesso, de certa forma, a um conjunto de padrões fotográficos que são criados naquele momento, seja pelas próprias famílias, seja pelos próprios fotógrafos, que sabem o que estão fazendo no final das contas, que estão fotografando de acordo com padrões aprendidos de alguma forma. Então, no século XIX é muito comum as fotografias em estúdio, como de fato continuam sendo. Mas essas fotografias de estúdio do século XIX são muito diferentes dessas fotografias de estúdio do século XXI, na medida em que a fotografia no século XIX ela demandava por um certo tempo de exposição, né? Principalmente em situações de baixa luminosidade. Então o sujeito ele precisava ficar parado um certo tempo para que a fotografia conseguisse ser bem exposta. Então uma característica dos ateliês fotográficos do século XIX é que você tinha certas poltronas com descanso de braço, com descanso de cabeça e por aí vai, que remetem a certos padrões de construção fotográfica. Então uma das possibilidades dos álbuns de família é perceber certos padrões fotográficos existentes em determinados períodos históricos e como esses padrões fotográficos continuam mudando ao longo do tempo. Então essa é uma das possibilidades para se pensar os álbuns de família. Outra possibilidade é também perceber certos elementos da cultura material de determinado tempo. Afinal, o que é cultura material? Cultura material, de acordo com alguns teóricos, como o Piano Bezerra de Menezes, é uma dimensão da cultura, lembrando que a cultura é toda forma de produção humana, sejam ideias, sejam coisas materiais. Então a cultura material é aquela dimensão da cultura que ganha uma certa materialidade num determinado artefato. Então é um vaso, é uma cadeira, é um lustre, inclusive pode ser a própria fotografia, na medida em que a fotografia ela não é apenas discurso visual, não é aquilo que está sendo visto, mas é a materialidade dessa fotografia, certo? De qualquer forma, com a fotografia, é possível que nós tenhamos, por exemplo, acesso a uma representação da cultura material do século XIX, do século XX. A gente pode até argumentar que a fotografia nunca é a reprodução exata da realidade. E a fotografia nunca é a reprodução exata da realidade por um simples motivo. A realidade, digamos assim, ela está lá. Mas quando o fotógrafo tira uma fotografia, ele não está meramente reproduzindo a realidade. Por exemplo, por meio do enquadramento, como diz um teórico da fotografia chamado Philippe Dubois, você já está selecionando um espaço em detrimento do outro. Então quando você seleciona um espaço em detrimento do outro, é porque você atribui valor para esse espaço. E mais, você tem um corte temporal, porque a fotografia é sempre uma questão de instante. Você congela um instante em detrimento do outro. Aquele instante congelado é atribuído a determinada significação em detrimento de todos os outros possíveis instantes que você simplesmente não registrou. Então, nesse sentido, falando em termos mínimos, de enquadramento, de espaço e seleção de um tempo, de um instante, o fotógrafo está criando uma representação profundamente subjetiva a respeito daquela cena. Portanto, a fotografia nunca é uma representação total, fiel e exata da realidade. De qualquer forma, uma coisa que a gente não pode negar é que, sem a presença daquela coisa naquele determinado espaço e naquele determinado tempo, você simplesmente não teria fotografia. Então, sem a presença daquela pessoa, você não teria fotografia. Sem a presença de fato daquela paisagem, você não teria fotografia.
Então, mesmo com um conjunto de representações fotográficas inerentes ao ato fotográfico, no ato de cortar o espaço e delimitar um tempo, nós temos uma coisa que esteve lá. Então, nesse sentido, a fotografia também permite que nós tenhamos acesso a uma determinada representação, sim, mas uma determinada representação daquele período histórico. Afinal, de como as pessoas se vestiam naquele período histórico, né? De como eram as paisagens em determinado período histórico. Por exemplo, quando nós pegamos fotografias da década de 30 em Londrina, tudo bem, as fotografias são representações? Sim, mas nós podemos ter alguma ideia, ainda que fragmentária, das características do espaço londrinense naquele período histórico. Então, isso falando em termos amplos, mas assim, a fotografia, em específico, os álbuns de família, permitem diferentes dimensões da pesquisa histórica. Outra coisa importante a ressaltar em termos de fotografia, em termos de álbum de família principalmente, é a questão da afetividade. A fotografia, ela nunca é discurso visual puro, né? Ela nunca é a imagem em si. A fotografia, ela também é o suporte no qual você está imprimindo a fotografia. Esse suporte no qual você está imprimindo a fotografia, ela é carregada de afetividade, principalmente por aquele guardião da memória. Então, digamos assim, existe uma grande diferença entre a fotografia digital e a fotografia analógica, isto é, aquela fotografia impressa. Por quê? Hoje em dia, em termos de fotografia digital, a gente não tem a fotografia fisicamente, o papel fotográfico impresso, né? Nós temos os arquivos de computador que podem ser continuamente copiados, podem ser enviados para e-mails, para redes sociais como o Facebook, por exemplo, mas nós não temos uma cópia física dessa fotografia. Então, geralmente, quando nós falamos que gostamos dessa fotografia, nós dizemos que nós gostamos do que está representado ali, mas dificilmente a gente fala que gosta dos nossos arquivos fotográficos. É diferente, por exemplo, da fotografia analógica, isto é, da fotografia impressa. Na fotografia impressa, você pode até gostar do objeto representado, por exemplo, uma pessoa amada ou odiada, de qualquer forma. Mas, assim, você gosta também justamente da dimensão de cultura material, da dimensão material dessa fotografia. Você gosta ou desgosta daquela fotografia? Então, existe toda uma relação afetiva com essa fotografia em diferentes possibilidades. Por exemplo, quando o sujeito guarda a fotografia em álbuns de família, quando o sujeito guarda a fotografia em porta-retratos, ou seja, quando ele guarda zelosamente essa fotografia, existe uma relação de afeto em relação àquilo. Por que uma relação de afeto? Porque ele gosta da fotografia. Se ele não gostasse, ele jogava fora, o que também é uma relação de afeto, embora negativa. Então, o ato de guardar uma fotografia implica uma relação de afeto. Você gosta ou desgosta daquela fotografia. Ou mesmo quando essa fotografia é guardada, não na esfera familiar, mas num centro de documentação, por exemplo, no museu. O fato de você preservar a fotografia significa que é atribuído determinado valor histórico àquela imagem. Portanto, existe uma relação afetiva com a fotografia. Ou mesmo, se a gente for pensar ao contrário, por exemplo, um casal que se divorcia e de repente o sujeito ou a mulher pega a fotografia do ex-cônjuge e rasga, e queima, e rabisca. Tudo isso continua sendo uma relação afetiva, tanto que essa relação afetiva ela é manifestada no próprio ato fotográfico, no ato de rasgar, no ato de queimar, no ato de riscar. Você tem toda uma relação afetiva. Lembrando que o afeto ele também pode ser uma relação de ódio. Dois sujeitos brigando na rua também é uma relação profundamente afetiva na medida que os indivíduos estão afetados por determinados sentimentos, por determinadas emoções. Então, assim, um ato de rasgar, rabiscar ou queimar uma fotografia continua sendo uma relação afetiva. Tanto que existia até um certo imaginário no século XIX, segundo um teórico da fotografia chamado Philippe Dubois, num livro intitulado O Ato Fotográfico, existia um imaginário em torno do qual, se você queimasse determinada fotografia, digamos assim, um indivíduo fotografado, mas na realidade ele também poderia ser, digamos assim, queimado. É um pouco de princípio de práticas de voodoo.
Não é à toa que esse imaginário é tão ligado à fotografia. Não é à toa, por exemplo, que a fotografia é utilizada em rituais de magia negra também. É o fato de você enterrar a fotografia na encruzilhada, o fato de você colocar a fotografia naquele rito, naquela, digamos assim, montagem do rito religioso, seria uma forma, teoricamente, de afetar a pessoa que é representada, porém, na vida real. Eu não estou dizendo que isso é verdade ou não. Isso é uma questão de história da crença, o que também é um objeto de história. De qualquer forma, é importante pensar que essa fotografia como artefato de cultura material, essa fotografia impressa, ela é voltada por uma série de relações afetivas. Quando você guarda carinhosamente, ou quando você esconde, porque a fotografia não pode ser vista pelo outro, mas ela é importante para você, ou quando você rasga, quando você queima, quando você risca, essa fotografia continua sendo um objeto de relações afetivas entre aquele que detém a fotografia e o artefato fotográfico propriamente dito. Existe toda uma possibilidade de utilização também dos álbuns de família e de maneira mais ampla da fotografia como fontes históricas para o ensino de história ou para o ensino de qualquer outra disciplina em sala de aula. Então, não existe apenas uma dimensão de pesquisa relacionada a essas fontes históricas, como também uma relação de ensino, na medida em que pesquisa e ensino, como já dizia o Paulo Freire, são dimensões que se completam. São, digamos assim, diferentes faces de uma mesma moeda, na medida em que todo pesquisador é um professor e todo professor também é um pesquisador. E uma coisa importante a ressaltar, principalmente para os professores de história, é que a necessidade, a importância fundamental de utilizar fontes em sala de aula. Às vezes fica parecendo que a fonte é importante somente para aquele pesquisador que está fazendo uma pesquisa em história, né? Seja fonte fotográfica, seja qualquer outro tipo de fonte. Quando na verdade o professor de história, em contexto de ensino-aprendizagem, ele também precisa utilizar a fonte como forma de construção de conhecimento histórico. Às vezes o aluno tem a impressão de que o conhecimento histórico está pronto. Onde que ele está pronto? Ele está pronto no livro. E às vezes ele não concebe a possibilidade de que quem escreveu aquele livro precisou fazer pesquisa, provavelmente em cima de fontes, para elaborar aquele conhecimento histórico. Então, aquele conhecimento histórico não estava pronto, não estava dado até que alguém lançasse a mão. Não, aquele conhecimento histórico ele foi construído. Ele foi interpretado a partir de fontes que foram coletadas por alguém. Então, o conhecimento histórico não está pronto. Ou todo ele não está pronto. É necessário que alguém utilize as fontes de pesquisa para construir esse conhecimento histórico. E esse alguém, ele não precisa ser apenas o pesquisador em história, mas ele também pode ser o professor em sala de aula. Por exemplo, para se estudar a questão do trabalho infantil no século XIX e no século XX, o professor pode se utilizar também de fotografias como fontes históricas. Existe um fotógrafo norte-americano chamado Lewis Hine, que foi um dos grandes críticos entre 1908 e 1912, se eu não me engano, do trabalho infantil, que fez um largo levantamento fotográfico de crianças em situação de exploração nas fábricas. Então, essas fotografias produzidas no início do século XX também constituem fontes históricas para se trabalhar em sala de aula. Então é importante que o professor de história e qualquer outro professor também pense em trazer essas fontes, seja lá quais forem, para se construir o conhecimento histórico. E nesse sentido, os álbuns de família eles são importantíssimos em diferentes sentidos como fontes históricas em sala de aula. Em primeiro lugar, para que o aluno perceba que a sua própria família também compõe a história. Às vezes fica parecendo que nós, os comuns, entre aspas, não fazemos parte da história. Quem faria parte da história? São os grandes reis, são os generais, são os papas. Mas isso é uma visão tradicional da história, uma visão do século XIX da história. Hoje, existe uma dimensão de que todas as pessoas, independentemente de quem, de qual condição social, fazem parte da história. Então, os álbuns de família, eles trazem a possibilidade para que o aluno e o professor percebam que a família também constitui um objeto de história. Não é porque é familiar
que deixa de ser história. Então a família também constitui um objeto de história, na medida em que essa família, como eu ressaltei, ela está em processo de transformação ao longo do tempo, da família linear à família nuclear a um outro padrão de família que tem se constituído na atualidade. Portanto, isso permite que o aluno perceba a família como objeto de pesquisa histórica. Além disso, que o aluno se perceba como um indivíduo inserido na história, ou seja, um indivíduo inserido no fenômeno histórico. Se a família é um objeto de história, logo, os indivíduos que pertencem àquela família, inclusive o aluno que possui, por exemplo, esses álbuns de família, ou não, ele também faz parte dessa história. Então é importante que o aluno perceba a família, mas a si próprio também como um objeto de história. E mais, se o professor trabalha com os álbuns de família em contexto escolar, existe uma possibilidade de que, ao utilizar esses álbuns de família como fonte histórica e permitir que alunos e professores construam um conhecimento a partir da fonte, que esse aluno se perceba não apenas como parte da história, mas também como um indivíduo que pode escrever a história, pode utilizar fontes, pode fazer as interpretações metodologicamente orientadas para que ele faça uma construção de uma narrativa histórica. Então nós temos uma dupla dimensão de história nesse sentido. Em primeiro lugar, o aluno se percebendo como parte da história, dessa história que acontece no dia a dia, mas ao mesmo tempo o aluno se percebendo como historiador também, na medida em que ele pode construir uma interpretação, não apenas sobre o passado, mas uma interpretação sobre o tempo. Ou seja, ele está escrevendo história. E assim como o historiador está organizando uma narrativa histórica, assim como o guardião da memória familiar está organizando uma narrativa familiar, esse aluno, numa atividade de ensino-aprendizagem, ele pode se constituir enquanto se perceber como sujeito que está construindo uma narrativa histórica, embasada em fontes. E daí está as múltiplas dimensões dos álbuns de família, na medida que ele permite que os alunos se percebam como sujeitos da história e também construtores da história. E também existe toda uma dimensão de trabalho mais manual com essa fonte, do que? Do aluno perceber a importância desses artefatos e buscar preservar esses artefatos, selecionar esses artefatos, dele proceder à higienização desses artefatos, a catalogação desses artefatos, ou seja, fazer todo um trabalho de museologia no sentido de preservar essas fontes históricas. Então existe todo um universo de possibilidades ao trabalhar as fontes em sala de aula, e particularmente as fotografias, e mais especialmente ainda os álbuns de família, como fontes históricas para a construção de conhecimento histórico em sala de aula.